Teve horas que eu achava que era brincadeira. Tinha alguém fazendo uma piada, não é possível. Não tem como ser verdade isso. Vou contar pra vocês a minha experiência vivendo aqui, praticamente, né? Vivendo um mês no Marrocos. E passei por várias situações assim que em vários momentos eu pensei. Tem alguém fazendo uma piada, não é possível. Não é possível que isso esteja acontecendo. Se você acha que onde você mora e as coisas são difíceis, as coisas não funcionam, dá uma olhada nesse vídeo porque você vai acabar mudando de ideia, viu? Eu tive a ideia de fazer esse vídeo ainda quando eu estava lá, tanto que o roteiro desse vídeo eu fiz enquanto eu ainda estava lá, porque eu tive que listar, que não era possível, assim, as coisas que aconteciam, eu falei, não é possível. Eu tenho que fazer um vídeo contando para as pessoas essas coisas, porque é tão surreal, assim, que não sei se é só da minha cabeça, né, que essas coisas parecem tão surreais, assim, mas eu precisava compartilhar. Então, eu tô aqui compartilhando com vocês tudo que aconteceu lá, as coisas inexplicáveis, praticamente, que aconteceram no Marrocos, pra saber a opinião de vocês também, né? Se acontece onde vocês moram, se já aconteceu em alguma viagem, e se é uma coisa normal ou se existem coisas piores por aí. Então já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, porque você também vai dar muita risada aqui com a gente. Uma coisa bem estranha que aparentemente é bem normal lá, é que se as pessoas não ficam atrás ali de quem está trabalhando, o trabalho não sai. Bom, isso aí acho que a gente já conhece, né? Em outros lugares, acho que no Brasil também funciona assim. Se o dono não estiver atrás ali, né? O trabalho não sai do jeito que ele quer, as pessoas ficam enrolando, né, e não vão trabalhar. Acho que isso acontece em qualquer lugar do mundo, afinal, né? Mas no Marrocos é um pouco particular o jeito que as coisas acontecem. Digamos assim que geralmente as pessoas enrolam para fazer as coisas, mas elas acabam fazendo em um tempo normal, né? Vão demorar assim um pouco mais, talvez uma semana a mais, mas elas vão terminar em um tempo ali que a gente pode considerar normal. Mas no Marrocos isso pode levar anos, anos e anos e anos. A casa que eu mostrei pra vocês do tour, que eu vou deixar o link aqui se você ainda não viu, ela demorou mais de 10 anos para ser construída. E grande parte disso foi porque a dona da casa, ela não estava morando ali no Marrocos, então ela vinha às vezes, né, para ver como estavam avançando os trabalhos e simplesmente os trabalhos não avançavam. Tanto é que ela teve que passar uma grande parte do tempo lá para as coisas avançarem, porque quando ela estava lá as coisas funcionavam, quando ela ia embora ninguém fazia mais nada. Então aqui eu não tô falando de um pequeno atraso, mas são atrasos consequentes aí, atrasos realmente grandes, né? De anos e anos e anos. Isso foi uma coisa assim bem chocante. Não foi uma história, foram várias histórias que eu ouvi falando aí nesse mesmo sentido. E outra coisa também, um pouco ligado com isso que eu falei, é que as pessoas tem uma mania de serem assim, talvez elas sejam muito criativas, não sei, mas você pede uma coisa e é bem difícil de você ter exatamente aquilo que você pediu. Bom, lá no Marrocos, assim como no Brasil, as pessoas gostam de fazer as coisas bem, assim, personalizadas, sabe? Então você pode ir lá, tem os marceneiros, você fala, eu quero uma mesa de tal jeito. Vou fazer, né? Vou mostrar um vídeo aqui mostrando no souk. Lá tem as pessoas que fazem todo tipo de trabalho. Então você pode ir até esses lugares, você pode pegar uma coisa personalizada ali, você quer uma mesa personalizada para sua sala, você tem uma ideia ali, você fala, eu quero uma mesa assim, tal. E o que acontece é que as pessoas praticamente nunca vão fazer aquilo que você pediu. Nesse vídeo que eu falei do tour, né, eu mostrei inclusive uma mesa que a dona pediu, uma mesa de centro ali, que no Marrocos eles têm aquele salão marroquino, né, então eles têm aquela mesa de centro, geralmente eles colocam ali as comidas, as coisas para as visitas. Ela queria uma mesa daquela, ela pediu uma mesa azul, porque a decoração do local que ela estava ali é azul. E a pessoa fez uma coisa que não era uma mesa, é um negócio que você abre ali, que dá pra guardar as coisas dentro. Não é uma mesa de comer, você não pode comer, não é nenhuma mesa. E ela falou que ela acabou pegando, ela tinha feito a encomenda, ela fez a encomenda em Marrakech, então ela teve que dirigir até Marrakech pra ir lá buscar a encomenda. Quando ela viu a mesa, ela ficou assim, como assim? Mas ela levou do mesmo jeito, porque ela tinha dirigido até lá pra pegar a tal da mesa, né? Então ela acabou trazendo de volta. Mas é um objeto inútil, é um negócio que não é uma mesa. E não é só isso, né? Às vezes as pessoas também, elas gostam bastante, como eu mostrei nesse vídeo, né? De personalizar, por exemplo, os azulejos, assim, as decorações, né? Então a pessoa vai lá e pede, eu quero tal coisa de tal jeito. Só que quando a pessoa chega e vai fazer, ela vai fazer o negócio da cabeça dela. Ela não vai fazer aquilo que você pediu. Então às vezes acontece da pessoa ir, né? Fazer. Você vai lá, reclama, não, mas eu não pedi, não foi isso que eu pedi. E aí tem uma parte um pouco bizarra dessa história, que já aconteceu, que ela, inclusive essa pessoa que mora lá me falou, que as pessoas se vingam.
As pessoas que fizeram o trabalho se vingam da pessoa que pediu ali o trabalho, porque ela não gostou do que você fez. Mas o que você fez não foi o que foi pedido. Então, às vezes a pessoa reclamou ali, né? Pô, você não fez aí o que eu pedi, né? Eu queria fazer de tal jeito, você fez de tal jeito. Aliás, uma história que ela me contou, né? Foi uma cozinha que a pessoa tinha feito com mármore ali, muito caro, na verdade. Ela falou que ela usou todos os produtos ali, era uma pessoa que gosta de produtos aí bem luxuosos. Então ele fez ali, só que ele não fez do jeito que ela queria, que ela tinha pedido. E ela chamou ele de volta, né, pra mostrar, pra ele poder arrumar, né, pra ver se ficava do jeito que ela queria. E o que ela me disse foi que o cara veio, só que o que ele fez, ele jogou ácido em cima do mármore e destruiu tudo. Então, além de não fazerem o que você pede, quando você reclama, eles ainda acham ruim e destroem. Claro que isso não é um caso isolado, assim, né? Mas são coisas que acontecem. Aliás, essa pessoa me falou que já aconteceram com outras pessoas também. Então, ela me falou, assim, que você tem que ter cuidado também quando você for falar com a pessoa, né? Se você chamar a pessoa de volta ali pra mostrar que ela não fez o que você queria que ela tivesse feito, pode ser que aconteça alguma coisa dessa. Então, às vezes é melhor deixar quieto. Outra história um pouco bizarra que aconteceu nesse local aí que eu fiquei hospedada é que tava tudo construído, é um complexo residencial ali, tava tudo feito, todo mundo tinha construído. E um belo dia, uma pessoa que tava presa, acho que há mais de 15 anos, saiu da cadeia, chegou lá e falou: isso aqui tá passando no meu terreno. Esse terreno na frente, tinha um terreno vazio na frente. Ele falou: esse terreno é meu e vocês estão passando aqui não sei quantos metros do meu terreno. E aí, o que ele fez? Pegou uma patrola ali, destruiu toda a frente da casa, das casas que estavam ali, pra pegar a parte do terreno que pertencia a ele. Gente, simplesmente a pessoa veio com uma patrola ali e destruiu tudo. Isso não foi uma coisa que aconteceu com aviso prévio, né? Veio alguém ali avisar, tá acontecendo tal coisa, então a gente vai ter que recuar, né, um pouco aí a frente das casas, porque tá passando ali do terreno da pessoa. Não teve ninguém que veio avisar nem nada. Simplesmente um belo dia chegou ali uma patrola, regaçou tudo. E todo mundo ficou sem entender o que tá acontecendo. E se você acha que depois que ele regaçou tudo ali, ele voltou e arrumou tudo, não, ninguém arrumou nada. Cada pessoa que teve a sua frente da frente da casa destruída, teve que arrumar, pagar do seu próprio bolso. Outra coisa bem interessante que aconteceu quando eu estava lá, nossa, acabei apertando aqui. Outra coisa bem interessante que aconteceu enquanto eu estava lá foi que a gente pediu para ligar a internet, porque a casa estava desocupada há um tempo, então não tinha internet. A gente pediu para ligar a internet. As pessoas, né, da companhia telefônica foi até lá no primeiro dia, mas eles não fizeram a ligação porque eles não tinham fio suficiente. Bom, tudo bem. Achei que era brincadeira até com falar isso, né? Ai, não tenho fio suficiente, mas era verdade, eles não tinham trazido o fio suficiente. Enfim, eles ficaram de vir no dia seguinte. No dia seguinte eles vieram e teve outro problema. Lá não tem poste, nessa residencial não tem postes igual a gente tem no Brasil, né? Postes ali de luz, com a telefonia. Era uma coisa meio assim, parece meio gambiarra, sabe? Que passa de casa em casa, assim, um fio que é grudado nas casas. E uma vizinha, né, justamente onde fica a caixa lá, onde ele tinha que ligar o fio, ela falou: não vai ligar nada porque eu estou em processo judicial com essa companhia telefônica e eu não quero que ninguém ligue nada aqui na minha casa. Tudo isso porque a caixinha, né, de ligar ali a internet, o telefone, ficava na casa dela, propriedade dela, e ela falou que não ia deixar ninguém ali mexer. As pessoas, né, os técnicos avisaram, falaram pra gente, e ela falou: se alguém vier tentar colocar algum fio aqui, eu vou chamar a polícia. Quando ela falou isso, eles foram embora e falaram: não vou fazer nada. Eles informaram a companhia telefônica, a dona da casa ali que a gente estava foi até a companhia telefônica, né, explicou o que estava acontecendo, e eles falaram simplesmente que eles não podiam fazer nada, que ela teria que conversar com a pessoa que estava impedindo, né, de eles ligarem a internet, e se ela estiver de acordo, eles poderiam mandar de volta os técnicos para poder para ligar a internet. No final das contas, a dona da casa acabou conversando aí com a pessoa que não estava muito afim de que ligasse a internet na casa dela, que ligasse o fio, né, conectasse o nosso fio lá na caixinha, e ela acabou deixando. Mas, pensa só, gente, você paga por um serviço, você pede um serviço, você paga, e simplesmente você não pode ter, porque o vizinho resolve que ele não vai deixar. Quando isso aconteceu, eu fiquei pensando assim: nossa, só pode ser brincadeira.
Outra coisa que me chocou bastante foi. Aí vocês podem até falar que isso acontece no Brasil, mas eu vou falar que é diferente, viu? Pessoas que chegam atrasadas, não chegam no horário, e pessoas que fazem o serviço pela metade. Por exemplo, às vezes você vai combinar com a pessoa que eles falam assim: ah, eu vou amanhã eu vou na sua casa. Só que ele não fala amanhã, de manhã, de tarde, de noite. Às vezes ele não fala nem amanhã, às vezes ele fala, essa semana eu passo aí. Essa semana, né? Essa semana tem 7 dias, qual dia que você vai passar aqui? E lá as pessoas têm um horário de trabalho assim, não importa muito, sabe? Às vezes durante o final de semana mesmo, você pode ligar, a pessoa fala, vou passar aí na sua casa pra arrumar sua antena. Não tem horário, sabe? Então eles podem passar em qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, de feriado, não interessa. Pode passar em qualquer hora. E o que acontece é que você tem que pegar e ficar lá disponível. Por exemplo, a dona dessa casa, ela não tava morando na casa, mas quando tinha alguém que ia lá arrumar alguma coisa, ela tinha que ficar lá o dia inteiro. Ela, vou ficar lá o dia inteiro porque eu não sei que hora que ele vai passar. Ele pode passar de manhã, pode passar de tarde, pode passar de noite. E eu preciso, então eu vou ficar lá esperando. E também, todos os relatos que eu tive lá, eu pude entender que é muito difícil você encontrar uma pessoa competente que vai chegar, vai arrumar ali o que você tá precisando. O que acontece muito lá, muita gente vai falar que é encanador ou que é eletricista, mas na verdade nunca fez nenhum curso aí, né? As pessoas foram aprendendo, às vezes foi aprendendo ali porque via alguém, ou o pai era eletricista, não sei, teve curiosidade, mas a pessoa nunca realmente fez um curso profissionalizante que tenha um certificado ali falando que você realmente é apto, né? Então a maior parte desses trabalhos aí é tudo trabalho feito sem trabalho feito aí por debaixo dos panos. Então é muito difícil você achar uma pessoa que realmente entenda do que ela tá fazendo. Então o que acontece é que você vai chamar alguém ali, a pessoa vai fazer um serviço ali que não vai resolver o problema, ou às vezes vai resolver durante um curto período de tempo, daqui a pouco já estraga de novo. Enfim, fica nesse vai e vem. Então, é muito difícil você achar uma pessoa competente que realmente entenda do que ela está fazendo. E outra coisa também, que acontece também no Brasil, é que as pessoas, como eu falei, né, ela fala, vou passar aí na sexta-feira, mas ela não fala que hora, quando, né? E às vezes também ela não passa. Pode acontecer de você ficar o dia inteiro esperando e a pessoa não vir. Ela não vem, ela não manda mensagem, ela não telefona, você simplesmente não sabe nada. Um dia depois, talvez amanhã, ou sei lá, daqui a alguns dias, você liga pra ela, ou ela resolve te ligar, falando, ela vai falar alguma coisa que aconteceu aí, que ela não pôde vir. Mas acontece de você, né, ficar esperando a pessoa e a pessoa não vir e nem falar que não vem. E outra coisa também ligada ao trabalho, que eu achei bem bizarro, assim, foi que às vezes as pessoas simplesmente não terminam o trabalho. Por exemplo, quando eu tava lá um pouco antes de eu ir embora, a dona da casa, ela contratou uma pessoa pra limpar, fazer a limpeza ali. E lá não é igual aqui na Europa, né, que você paga por hora, você paga ali, igual, acho que no Brasil as pessoas fazem assim também. Vou fazer uma faxina aqui, ela deu ali 100 dirhams. Então eles ficaram de acordo, né, pra pagar uma quantia ali, não interessa quanto tempo ela vai ficar, então uma quantia fixa ali pra fazer a limpeza da casa. E a pessoa não tinha terminado ainda, ela tava procurando a dona da casa, e eu fui saber depois que ela tava procurando a dona da casa porque ela tinha uma bebê, acho que de 10 meses, uma coisa assim, e ela precisava voltar pra casa dela. Então ela aceitou de fazer o trabalho ali, só que ela não tinha terminado o trabalho e ela precisava ir pra casa. E a dona me falou que isso acontece também com outras pessoas que ela já tinha chamado pra limpar a casa ali, e às vezes acontece alguma coisa, sabe? Você tem um compromisso, não sei, eu tenho que ir lá buscar minha filha na escola. Mas por que você aceitou, né, vir trabalhar se você sabia que você tinha que fazer outra coisa? Então eles meio que assim, sabe? Não ligam muito. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa agora. Bom, eu não vou poder terminar o trabalho, então vai ficar por isso mesmo. Claro que tudo isso faz parte da cultura, né? Acho que as pessoas que moram lá, mas é uma coisa que irritam bastante, né? A pessoa que mora lá, ela tava um pouco irritada também com essas coisas que acontecem. Mas é uma coisa bem cultural, uma coisa que acontece bastante, as pessoas têm consciência que isso acontece. Então, pra gente pode parecer, assim, bem mais chocante, porque a gente não tem o costume, mas pra eles é um pouco mais, assim, vamos dizer que é uma coisa do cotidiano, né? É como se uma pessoa no Brasil, né, falar, a festa é às 3 horas, a festa começa às 7 da noite, sabe? Então é uma coisa que a gente, pra algumas pessoas no exterior, pode parecer uma coisa tão, assim, absurda, né? Mas pra gente é uma coisa normal. Tanto é que você nem vai chegar às 3, né? Você vai chegar lá pelas 5, porque, não vai começar às 3 mesmo. Fala pra mim o que você achou dessas coisas absurdas aí, que eu achei absurdo, se você achou tão absurdo quanto eu. Se você já teve outras experiências, deixa aqui nos comentários, né? E siga a gente, porque eu vou estar sempre trazendo aí curiosidades dos locais que a gente visita, né? Das nossas viagens. Então,
Se inscreva aqui no nosso canal, continue seguindo a gente, porque tem muito mais coisa interessante vindo aí. Vou deixar esse vídeo aqui pra vocês sobre o tour que eu falei na casa no Marrocos, porque ó, ele tá imperdível.